Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, o nosso amor em comum. E a gente vai falar bastante aí sobre a preparação do Vasco da Gama. Agora acabou a brincadeira, sábado já começa aí o campeonato brasileiro da Série A, jogo dificílimo contra um dos favoritos ao título, que é a equipe aí do Atlético Mineiro. A gente vai falar aí também sobre a coletiva que o Luiz Melo vai conceder daqui a pouco e a gente vai falar sobre a situação envolvendo reforços, porque a janela fecha no dia 20 e o Vasco está correndo aí contra o tempo para poder fazer anúncios. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, vamos falar aqui sobre o jogo contra o Atlético, jogo dificílimo, jogo que acontece às 21 horas nesse sábado. E a estreia aí do Vasco da Gama. O Atlético vive um momento aí um pouco conturbado, apesar do título mineiro. O Kudê ontem permaneceu no elenco, mas ficou toda aquela situação que o Kudê poderia deixar o Atlético Mineiro. E aqui a pressão em cima do Barbieri também é grande, porque o Barbieri começou muito bem, implementando a sua filosofia de trabalho. O Barbieri jogou bem os clássicos aí contra o Botafogo, o Fluminense e o Flamengo, mas os últimos jogos do Vasco da Gama, o Vasco caiu muito de produção. E prova disso é que o Vasco foi eliminado dentro de casa aí para o ABC na Copa do Brasil e também para o Flamengo aí nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco teve 15 dias ali para poder treinar ali, causou uma cicatriz muito grande a derrota diante para a equipe do Atlético de Minas Gerais. Então vem aquela pressão e aquela pergunta: o Vasco está preparado? Deixa aí nos comentários, você acha que o Vasco está preparado para o Campeonato Brasileiro? O time do Vasco da Gama deverá ser o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Capasso, Léo Pelé, Piton, Rodrigo, Jair, Andrei, Peck, Teixeira e Pedro Raul. A equipe do Vasco da Gama deverá ser essa aí para o jogo aí. Meu placar, acredito que o Vasco da Gama vai ganhar por 2-1. Daqui a pouco tem uma entrevista em São Januário com o Luiz Melo. O Luiz Melo deverá falar aí sobre a proposta orçamentária do Vasco da Gama. É a importância para a gente poder entender o quanto que o Vasco vai poder gastar aí no segundo semestre. Não ficou muito esclarecido aí pelo Paulo Brax na entrevista que ele deu lá no Atenção Vascaínos. Diante disso, né, a gente também sabe aí da situação aí de reforços, né? Ontem a gente teve uma informação que foi entregue aí pelos detetives vascaínos, pelo jornalista aí Marcos Jacobson, o qual ele falou que o presidente aí do Nacional do Uruguai está disposto a negociar aí o Franco Fagundes com o Vasco da Gama. Um bom jogador que já se reuniu nessa janela aí com o Paulo Brax, mas é o seguinte, foi pedido aí 6 milhões de euros pelo atleta aí e as negociações não foram à frente. Ele está
disponível aí. Ele falou que o Nacional é um clube que vende muitos jogadores. Há essa possibilidade, um bom relacionamento aí. O próprio Pumita veio lá do Nacional do Uruguai e a gente espera aí que o Vasco consiga trazer esse jogador. Essa negociação que seria para a próxima janela aí de junho. Bem, e a gente tem duas novidades vindas aí de São Paulo. Primeiro, o atacante aí, Rafael Navarro. Ontem surgiu o nome do Navarro como possível jogador aí do Vasco da Gama, um jogador que não tem sido aproveitado aí no Palmeiras, é reserva do reserva, jogador que atuou muito bem lá no Botafogo, conhece bem o Rio de Janeiro, mas lá no Palmeiras, devido à concorrência ali no ataque, ali é difícil de barrar o Rony e de barrar também o Dudu, então não teve tantas chances assim na equipe do Palmeiras. O Vasco tem interesse aí no Rafael Navarro, a gente sabe que é um interesse aí antigo nesse jogador. Bom, e a gente tomou conhecimento também, agora na parte da manhã, que o jogador Jailson, isso mesmo, Jailson, que é volante, o Vasco teria feito um contato também com a Leila, com o Palmeiras. O Vasco tem um bom relacionamento com o Anderson Barros, que já foi diretor de futebol aqui em São Januário. O Jailson podendo chegar aí no Vasco da Gama. É um bom volante, né? Não é titular do Palmeiras, é longe disso. Quase não está sendo aproveitado pelo Abel Ferreira. Muito pouco para aquilo que foi dito por aí, com relação à situação de volante, porque a gente já teve a possibilidade aí de Cuejá, Aranguiz, Bruno Henrique, e não está no mesmo nível esse jogador. Mas aquilo, o Vasco está correndo contra o tempo. Agora jogadores pontuais que podem chegar aí, e a gente está na última semana aí, na última semana de janela, certo, pessoal? Mas eu pergunto para você, torcedor do Vasco, você gosta aí do Franco Fagundes? O Rafael Navarro, você acha que é uma boa pedida o Vasco trazê-lo aí por empréstimo, já que ele está avaliado em 30 milhões de reais? Ou você gostaria de ver aí o Jailson atuando no Vasco da Gama? E responda também se o Vasco está preparado ou não para esse início de campeonato brasileiro. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Aquele abraço.